Queridos irmãos e irmãs, membros da comunidade Santa Luzia, São Pedro e dos demais aqui de outras comunidades, principalmente aqui da Matriz, também os que nos acompanham pelas redes sociais, com muita alegria estamos celebrando o 5º dia da novena, em louvor a São João Batista, nosso padroeiro. Celebrar a festa do padroeiro é sempre um tempo de renovação, um tempo de graça, e precisamos acolher cada dia mais a graça de Deus em nossa vida. Precisamos estar cada vez mais também tendo uma confiança total no Senhor. É isso que mostra a palavra que acabamos de ouvir. Ter confiança em Deus. Confiar plenamente, totalmente na sua providência, na sua bondade. Durante esses dias estamos meditando a carta de São Paulo aos Coríntios. Paulo sempre animando, sempre falando da importância desta comunhão, desta união que a pessoa tem que ter com o Senhor. O texto de hoje fala, assim, concluindo essa carta, da sua experiência que ele fez, dessa graça que ele conheceu. E ele deixa bem claro que ele não vai se exaltar, se exibir, por ele ter tido esta graça na sua vida, por ele ter sido um homem escolhido e um homem muito iluminado. Então ele vai dizer: será que é preciso gloriar-me? Na verdade, não convém. No entanto, passarei a falar das visões e revelações do Senhor. Então ele fala desta revelação que o Senhor manifestou a ele. Conheço um homem unido a Cristo. Este homem é ele, que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se ele foi arrebatado com seu corpo ou sem o corpo, não sei, só Deus sabe. Sei que esse homem foi arrebatado ao paraíso e lá ouviu palavras inefáveis que nenhum homem consegue pronunciar. Quanto a esse homem, eu me gloriarei, mas quanto a mim mesmo, eu não me gloriarei, a não ser das minhas fraquezas. Então, ele deixa assim bem claro, né? Que a graça que ele recebeu, a experiência que ele teve é única, e ele conserva isso na sua vida, e ele anuncia e ele testemunha isso com muita firmeza. Então, ao Senhor Jesus, é a Ele que precisa ser glorificado, a Ele que precisa ser anunciado. Então, Paulo apresenta essa experiência, né? Ele fala 14 anos que ele está vivendo nessa graça, porque essa graça transformou sua vida.
essa graça que ele recebeu, ele mudou o seu rumo, a sua história, né? Então assim, a graça pode transformar, modificar o rumo também de cada pessoa. Basta acreditar, basta acolher, basta então se abrir. Então Paulo, ele vai dar esse testemunho, que ele não precisa, né, de ser glorificado, ele não precisa ser exibido por essa situação, mas ao Senhor Jesus. E a esse propósito, então roguei 3 vezes ao Senhor que afastasse de mim. Ele também experimenta o sofrimento, as provações, as dificuldades. A esse propósito, então roguei 3 vezes ao Senhor que afastasse de mim. Mas Ele disse-me: basta-te a minha graça, pois é na fraqueza que a força se manifesta. Basta-te a minha graça. E tudo aquilo que temos, tudo aquilo que somos, então é graça de Deus. E a graça se dá ainda mais quando a pessoa então se abre, quando ela deseja. E assim queremos também fazer essa experiência. Queremos também nos abrir para que o Senhor manifeste o seu poder, a sua bondade, a sua força. Eis porque eu me comprazo nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias sofridas por amor a Cristo. Pois quando eu me sinto fraco, então é que sou forte. Então a pessoa, quando reconhece, né, a sua fraqueza, a sua limitação, a sua pequenez, aí Deus então manifesta o seu poder, a sua força. Por isso que o Senhor Jesus, Ele vai aprofundar isso, Ele vai convidar os discípulos a viver esta confiança total a Ele. E quando Ele diz, né, vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois ou odiará um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Então a pessoa, ela não pode estar dividida, ela tem que fazer esta escolha, esta opção, né? Então, quando a pessoa recebe a graça, quando ela é tocada, quando o Senhor se manifesta a ela, as coisas se tornam em segundo plano, não se torna prioridade, né? Por isso então que ele vai dizer: vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento, e o corpo mais que a roupa. Então o que é mais importante, né? E por que então ficar se preocupando tanto com as coisas, né? E essas preocupações que acabam então prejudicando, dificultando a pessoa a fazer a experiência,
acolher a graça. Então, não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Olhai os pássaros do céu, eles não semeiam, não colhem, nem juntam em armazéns, no entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros. Então veja que nós, né, somos filhos, fomos criados, nós estamos então envolvidos, estamos juntos dele, e ele está presente em nós. Então esta graça nos envolve de tal maneira, de tal forma, que a gente pode ter essa confiança que nele não faltará nada. Ele vai então providenciar, ele vai dar tudo aquilo que a pessoa necessita. Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados? Aí volta novamente, né? Com a roupa, com a comida. Olhai, outro exemplo, né? Como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem ceifam, não fiam. Porém, eu vos digo, nem o rei Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, né, que hoje existe e amanhã é queimada, não fará ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Então veja aí a chamada de atenção que o Senhor faz. Então, nessa confiança que vamos tendo, esta fé que vamos depositando nele, então tudo vai sendo resolvido, tudo vai sendo superado, tudo vai sendo preenchido, né? Então, se preocupamos demais com as coisas, esquecemos do essencial e não deixamos, né, que a graça vai então se manifestando. Portanto, não vos preocupeis dizendo: o que vamos comer, o que vamos beber, como vamos nos vestir? Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai que está no céu sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Então, se a pessoa busca a Deus, se ela confia, se ela realmente tem fé em Deus, né, então tudo vai ser colocado em segundo plano, né? As coisas materiais não serão prioridade, né, mas sim o reino, a graça de Deus, né? Então Deus sabe, Deus conhece a nossa realidade, conhece a nossa vida, Ele sabe que precisamos de tudo isso, né? Do alimento, da roupa, mas essas coisas são importantes, mas elas não são as principais, não são as essenciais. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça.
Então, o reino de Deus, né? O que é o reino de Deus, né? O reino já se faz presente. O reino de Deus está acontecendo. O reino de Deus está se manifestando. O reino de Deus está vindo à nossa vida. Porque aonde estamos vivendo, aonde estamos, né, nos relacionando, aonde estamos buscando, ali o reino está acontecendo. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. A justiça que se traduz pelo bem, né? Fazer o bem, evitar o mal. Então, a pessoa ela tem que ter essa direção, né? Tem que pensar que estamos aqui por graça de Deus. Se Ele nos criou, se Ele nos formou, então Ele sabe do que necessitamos. Ele sabe do que estamos precisando. Então precisamos ir trabalhando na nossa vida estes valores, né? O que é mais importante? O que é buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Então, que opção eu estou tendo? Que confiança eu estou tendo? Que fé eu estou tendo? Né? Deus é Pai, Deus é bom, Ele ama a todos, Ele quer o bem de todos, e Ele quer que vivamos felizes. Foi para isso que Ele nos criou. Então, esta felicidade não está nas coisas, né? Isso tudo é passageiro, né? Tudo isso vai ficar por aqui. A gente precisa buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia bastam os seus próprios problemas, né? Outra situação também que a gente preocupa demais, né, com o dia de amanhã, de juntar, acumular, mas a gente não sabe se a gente vai chegar amanhã. Quem garante que amanhã nós vamos estar vivendo, né? Então o Senhor nos pede para que vivamos o hoje, nesta confiança, nessa certeza, e acreditando na sua bondade, na sua providência, se lançando inteiramente nele. É isso que precisamos então fazer. Paulo então fez essa experiência. São João Batista também fez, né? Ele acreditou primeiramente no reino. Ele anunciou isso, né? E ele experimentou isso também. Então é possível também que experimentemos, que vivemos uma vida de comunhão, de participação, de ajuda de quem? De Deus, né? A nossa vida está nas mãos dele. Então a nossa proteção está nele. Tudo nós dependemos dele, né? Então nada podemos fazer por nossa conta, né? por nossa ideia. Podemos até fazer, mas não vai dar certo se a gente não contar com a sua ajuda, com a sua presença. Então basta a minha graça, né? Então queremos experimentar essa graça cada vez mais, queremos acolher isso no dia a dia da vida, né?
Então que essas preocupações exageradas, né, sejam controladas, né? Temos que ir nos controlando, temos que ir, né, confiando, né? Temos que ir nos lançando nos braços dele, do Pai que ama, deste Pai que conhece, que cria, né? Deste Pai que reveste, né? Que cuida tanto dos pássaros como das flores do campo, mas que cuida também de nós, que sabe do que estamos precisando, do que estamos necessitando. Então buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Então estamos dispostos, né? Estamos confiantes nisso, de buscar em primeiro lugar o reino de Deus, né? De procurar fazer a sua vontade, de deixar ser conduzido por essa graça que vai então se manifestando, vai se revelando a cada momento e a cada situação, mesmo nas dificuldades, nos sofrimentos, mesmo nas dores, nas angústias da vida, a graça não se afasta de nós, porque Deus está em nós e Ele é a graça maior.